Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou o criador desse nosso canal aqui no YouTube e autor de 71 livros na área de informática. Também sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Lá você encontra muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, videoaulas e e-books. Estou começando uma nova série de videoaulas que é um curso grátis de Windows Server e Active Directory. Serão 414 videoaulas que eu coloco aqui no YouTube. Embora pareça muita coisa, estas 414 videoaulas representam somente 10% do conteúdo que tem na nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Esta sim é a formação completa, onde tem aulas desde o 2012 até o 2019. Então estas 14 videoaulas de demonstração fazem parte, são aulas de um curso maior que é a Universidade do Windows Server e do AD. Todas as informações sobre a Universidade do Windows Server e do AD neste endereço que está na tela. Então vamos lá, vamos para a nossa lição do nosso curso grátis de Windows Server 2016 e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo à segunda aula do módulo 3 do Windows Server 2016 e nessa aula eu vou mostrar como você faz a instalação do Windows Server 2016. Então nessa aula você vai aprender o que é a instalação do Windows Server 2016, quais são os pré-requisitos para ser instalado o Windows Server 2016 em um servidor, nesse caso os pré-requisitos de memória, de disco rígido, de processador e entre outros pré-requisitos que você deve ter no servidor para que você possa fazer a instalação do Windows Server 2016. Feito isso, você vai aprender quais são os tipos de instalação do Windows Server, ou seja, qual é a maneira que você pode instalar esse sistema operacional no seu servidor, em que eu vou abordar que ele pode ser instalado através de mídia óptica, USB, através de uma ISO, compartilhamento de rede, WDS, SysAscent, Virtual Machine Management e entre outros. Também você vai aprender nessa aula quais são os modelos de instalação do Windows Server, ou seja, além dos tipos de instalação, em que eu mostrei agora, que é USB, ISO, unidade de DVD e por aí vai, você também vai aprender quais são os modelos de instalação. Nesse caso, os modelos de instalação que você vai aprender nessa aula é a instalação limpa, que é aquela mais usada, em que ela é feita a instalação do sistema operacional no servidor de forma enxuta, ou seja, sem nenhum tipo de atualização, de forma do zero mesmo. Também vai aprender que o Windows Server pode ser instalado através de forma de migração, que é aquela maneira quando você deseja migrar o servidor de uma versão para outra, migrando ali funções ou recursos. E também você vai aprender a instalar o servidor através de conversão de licença, que é a maneira que é usada quando você deseja mudar a versão do Windows Server. Por exemplo, você tem uma versão funcionando ali como standard, você quer mudar para data center e você então utiliza esse modelo de instalação chamado conversão de licença, em que ele vai mudar apenas a edição do Windows Server, não vai fazer a instalação do zero, mas vai mudar a edição. Então você pode trocar ali do standard para o data center, do data center para o standard, utilizando apenas a conversão de licença e não fazendo a instalação limpa ou então uma migração. E também você vai aprender o último modelo de instalação, que é o modelo de instalação feito por atualização, que é aquela que aparece quando você coloca a mídia de instalação do Windows Server e ele pergunta se você deseja, ao invés de instalar de forma limpa, ou seja, do zero, se você deseja atualizar. Que é essa daqui, ó, que eu mostro aqui nessa máquina que está virtualizada aqui no Hyper-V. Então, por exemplo, você vai escolher ali o sistema operacional, nesse caso aqui eu estou instalando o Windows Server Technical Preview, vou avançar, e aí ele pede para aceitar os termos de licença, e ele pergunta aqui se eu desejo instalar de forma de atualização, que é essa daqui, ou então uma instalação limpa, que é essa instalação aqui personalizada, que ele instala o Windows Server de forma enxuta, sem nenhum tipo de atualização. Então, a maneira de atualização é essa, e a maneira de forma limpa, a mais tradicional, é essa segunda. Então vamos lá. Começando a fazer a instalação do Windows Server, a primeira coisa que você deve fazer antes de fazer a instalação é ter um planejamento. Então, instalar os servidores Windows, seja qualquer versão,
seja 2016, 2012 ou 2019, a versão mais recente lançada, não é uma tarefa que deve ser feita casualmente, ou seja, aquele avançar, em que você não sabe o que está fazendo, mas deve ter um planejamento ali em que você deve levar em consideração alguns pontos que eu coloquei aqui. Por exemplo, o primeiro ponto que você deve levar em consideração para fazer a instalação do Windows 7 um servidor é decidir ali qual é a edição do sistema operacional, ou seja, qual é a edição do Windows 7 que você vai usar no servidor e por que você vai usar aquela edição. Então, no Windows 7 2016, como eu mostrei em aulas anteriores, ele tem 3 versões. Tem a versão Standard, a versão Data Center e a versão Essential, em que você vai definir qual é a versão que você vai usar e, dependendo da edição que você usar, ela pode ou ter não recursos. Por exemplo, no Windows 7 2016, na versão Data Center, ela é uma versão que ela é mais utilizada ali para ambientes de data center altamente virtualizados e definidos por software, e já na versão Extension ela não é uma versão com esse fim, ela é mais ideal ali para pequenas empresas em que tem até 25 usuários e 50 dispositivos. Já na versão Data Center, ela é um modelo de licenciamento baseado em núcleo, como também na versão Standard. Já na versão Essential, ela é um modelo baseado em processador. Então, ao instalar o Windows 7 2016 em uma rede, você deve levar em consideração o primeiro pré-requisito, qual edição você vai instalar e por que você está instalando aquela edição. Outra observação também é que uma coisa que você deve levar em consideração é que antes de fazer a instalação do Windows 7, ou seja, definir ali qual é a versão de edição que você vai instalar, é você verificar se aquela edição na qual você vai instalar, ela possui aquelas funções de servidor em que o servidor vai definir o papel. Por exemplo, aqui é uma visão geral das edições do Windows 7 2016, em que ele mostra as funções em que cada edição tem. Então ele mostra aqui, por exemplo, que na versão Data Center, que é a versão de edição padrão, a mais utilizada geralmente em ambientes que tem o Windows 7 2016, ele vem ali com as funções de serviços de certificados do AD, serviços de domínio do AD, serviços de federação do AD, serviços de diretório, servidor de aplicação, DHCP, DNS, fax, serviços de arquivo, Hyper-V e entre outras funções. Todas essas funções você consegue ver através do link ali no site da Microsoft. Já na versão que não é a Data Center, a versão Accent, você observa que ela não vem o Hyper-V. Então essas são algumas coisas que você deve levar em consideração. Então, ao definir a questão da edição que você vai usar, se você vai utilizar ali suporte à virtualização nesse ambiente de licenciamento, também verificar se aquela versão de edição possui as funções na qual o servidor ele vai desempenhar. Outra questão que você deve levar em consideração ao fazer esse planejamento da instalação do Windows 7 2016 é verificar se aquele servidor no qual vai ter o Windows 7 ele vai ter uma interface gráfica, que é aquela interface com GUI, que é essa daqui, ó, que eu estou mostrando a vocês, que tem ali o gerenciador do servidor, o painel que você consegue administrar e então gerenciar o ambiente por interface gráfica, ou então aquela versão de instalação utilizando a opção 7 Core, que é aquela versão que você administra o servidor apenas por linha de comando, utilizando o prompt de comando. Então aqui é um segundo ponto que você deve levar em consideração, se aquele servidor, dependendo da edição que você vai instalar, ele vai ter uma interface gráfica ou então a opção 7 Core. Mais à frente eu vou explicar mais um pouco sobre a versão com interface gráfica GUI e a versão 7 Core, qual é a diferença entre uma e outra. Outra questão que você deve levar em consideração, como eu expliquei anteriormente, ao fazer essa instalação do Windows 7 2016 de uma rede, é verificar ali se vai ter alguma estratégia de virtualização. E se houver alguma estratégia de virtualização, verificar ali quais são as funções que você vai implementar neste servidor.
Então você observa que aqui eu abordei somente alguns pontos que devem ser levados em consideração antes de ser instalado o Windows 7 em um servidor, e não é aquilo simplesmente avançar e para que no final você dessa maneira, clicando em avançar sem saber o que fazer, tenha que fazer a instalação novamente desse sistema operacional por não ter atendido ali algum requisito que você precisou no futuro, mas tem que ter ali um planejamento para evitar ali uma instalação do zero, se precisar de uma função em que você não colocou no planejamento, então, e que você tem que instalar uma nova versão do Windows 7 2016. Agora falando um pouco sobre quais são os requisitos mínimos do Windows 7 2016, você tem que entender que ao instalar o Windows 7 2016 em um servidor, além daquela verificação de qual edição, se vai instalar a opção 7 Core, uma versão com interface gráfica, entre outros pontos que eu abordei, você tem que saber quais são os pré-requisitos mínimos em relação de hardware que o servidor tem que ter para que receba essa instalação do Windows 7. Então, por exemplo, em relação ao processador, o servidor tem que ser um processador de 1.4 GHz e com arquitetura de 64 bits. Já em relação à memória, esse servidor tem que ter no mínimo 512 MB disponíveis de memória RAM para uma instalação 7 Core, e para uma instalação com interface gráfica ele tem que ter no mínimo 2 GB disponível. Outra questão que você deve levar em consideração também a fazer a instalação do Windows 7 em um servidor é que no disco rígido desse servidor no qual você vai instalar essa versão tem que ter ali no mínimo 32 GB disponíveis para que ele receba essa instalação. Mas é óbvio que você tem que ter um espaço de disco maior, uma vez que mais na frente você vai instalar novas funções e recursos nesse servidor e vai acabar ocupando mais memória. Como também esse servidor vai receber atualizações e aí vai preenchendo mais o disco. E também existem outros requisitos que você deve levar em consideração a fazer essa instalação do Windows 7 em 2016 em um servidor, como por exemplo, caso você for instalar o servidor utilizando ali uma mídia de DVD, esse servidor tem que ter ali uma unidade de DVD para que você consiga inserir o DVD na unidade, então consiga dar o boot na unidade de DVD, então consiga fazer a instalação do Windows 7 em 2016. E alguns outros requisitos que você deve levar em consideração é ter, óbvio, um teclado e um mouse para que você possa usar esses periféricos para poder fazer a instalação do Windows 7, ou seja, possa através do mouse e do teclado definir as configurações que você quer nesse servidor que vai receber a instalação. E também tem que ter ali um dispositivo gráfico, ou seja, um monitor, para que você consiga visualizar através de forma visual o que você está fazendo, e um adaptador de rede para que mais na frente você consiga definir ali os protocolos TCP/IP que vai ter nesse servidor, e então consiga que esse servidor converse com as outras estações de trabalho que vão estar ligadas em rede. Agora falando um pouco sobre os tipos de instalação do Windows 7 em 2016. O Windows 7 em 2016 ele pode ser instalado de diversas maneiras, em que aqui eu coloquei as principais maneiras. Então você pode instalar o Windows 7 em 2016 através de uma mídia óptica, no caso uma unidade de DVD. Também você pode fazer a instalação do Windows 7 em 2016 utilizando ali um USB. Então nesse caso aqui, utilizando o USB, você vai acabar baixando uma ISO ali no computador e vai então colocar essa ISO nessa unidade USB, e então vai fazer com que o servidor lhe dê o boot pelo USB, e então você consiga fazer a instalação do Windows 7 em 2016. Outra maneira de você instalar o Windows 7 em 2016 é também através da ISO. Geralmente essa maneira é mais utilizada quando você utiliza a instalação do Windows 7 em 2016 em máquinas virtuais, que você baixa a ISO e aí então você define onde tem essa ISO armazenada ali na rede, e então você consegue fazer a instalação do Windows 7 em 2016. Há outras maneiras também, como o compartilhamento de rede, que ela é mais usada quando você deseja fazer a instalação do Windows 7 em 2016 em diversas estações ao mesmo tempo,
que você vai definir ali o compartilhamento de rede. Por exemplo, eu defini aqui o // 192.68.15.1, em que eu defini que nesse endereço de rede tem a ISO de instalação, e aqui ela é mais usada quando você deseja instalar o sistema operacional em diversas estações ao mesmo tempo, em que na hora de dar o boot ele vai pegar aquele compartilhamento de rede e então vai conseguir fazer a instalação do sistema operacional em diversas estações ao mesmo tempo. Também você pode fazer a instalação do Windows 7 2016 por System Ascent, Virtual Machine Manager e WDS. Veja que dependendo da maneira que você usar para fazer a instalação do Windows 7 2016, ela pode ter algumas vantagens e desvantagens. Dependendo da maneira que você vai usar. Então, se você utilizar o USB, ela vai ter vantagens em relação a ISO, como também se você utilizar o System Ascent, vai ter vantagens em relação a essas quatro aqui. E dependendo da maneira de como você vai instalar, vai existir ali vantagens e desvantagens. Então, falando agora um pouco sobre os tipos de instalação, em que quando você vai fazer a instalação do Windows 7 2016, ele pergunta qual tipo de instalação você quer. Então você veja que eu estou aqui com o Windows 7 2016 virtualizado aqui no Hyper-V. Então o que acontece? Quando você vai fazer a instalação dele, ele pergunta qual tipo de instalação você quer fazer. Opa, deixa eu voltar aqui. Então você pode fazer a instalação de duas formas. Você pode fazer a instalação através da GUI com interface gráfica, que é essa daqui, ó, experiência desktop. Que nessa versão aqui de instalação, caso você utilize ela, ela vai vir com todas essas funções aqui, ó, serviços de certificados do Active Directory. Vai vir também com serviços de federação, Hyper-V, acesso remoto, servidor web, por aí vai. Como também você pode fazer a instalação utilizando apenas o 7 Core, que nesse caso aqui ele não tem a interface gráfica e a administração é feita utilizando o prompt de comando. Nesse tipo de instalação, você observa que ele vem apenas com essas funções, ou seja, um servidor que vai ser instalado utilizando esse tipo de instalação, o 7 Core, ele vai poder ser apenas um servidor com serviços de certificados do Active Directory. Ele vai também poder ser um servidor com gerenciamento de direitos do Active Directory, ou um servidor de arquivos de armazenamento, de impressão de documentos, ou então de acesso remoto, ou de área remota, ou então um servidor web, e não vai conseguir ter todas essas funções que tem na versão com interface gráfica. Vale lembrar que se você optar por esse tipo de instalação, o 7 Core, eles têm algumas vantagens em relação com interface gráfica. Então, por exemplo, a primeira vantagem que ele tem em relação com interface gráfica é a questão da conservação de recursos de hardware. Então, nesse caso aqui, como ele é uma instalação mais enxuta, mais limpa, em que ele possui apenas alguns tipos de funções ali no servidor e não tem todas as funções que tem na versão com interface gráfica, acaba que o sistema operacional ele utiliza ali menos o processador e mais a memória, em que ele vai ocupar ali cada vez menos espaço em relação ao hardware. Outra questão é a questão de menos espaço em disco, em que se você optar pela opção 7 Core, ele vai ter menos espaço em disco vai ocupar para fazer essa instalação, uma vez que ele não instala ali todas as funções que tem na opção com interface gráfica. A outra questão é atualizações menos frequentes. Se você utiliza essa opção de instalação 7 Core, vai acabar o seu servidor reinicializando cada vez menos, uma vez que você vai ter a necessidade cada vez menor de fazer atualizações, ou seja, updates de patches neste servidor. E a outra questão é uma menor superfície de ataque, ou seja, uma vez que se nesse servidor ele pode ter somente alguns tipos de funções, e ele não pode ter tudo que tem ali na interface gráfica, é óbvio que esse servidor ele vai acabar tendo ali uma menor chance de sofrer ataque, uma vez que com menos funções instaladas vai ter menos brechas para ataques
nesse servidor de rede. Agora falando um pouquinho agora sobre quais são os modelos de instalação do Windows 7 em 2016. Existem basicamente 4 maneiras de instalação. A primeira maneira é a instalação limpa, em que você deve conhecer, em que é utilizada pela maioria dos administradores quando vai fazer a instalação do Windows 7, em que nessa instalação limpa ela é feita a instalação do Windows 7 de forma enxuta, sem nenhum tipo de atualização. Então ela é essa daqui, ó. Que você pode escolher na hora que vai instalar o Windows 7 2016 através ali da mídia de instalação. Essa instalação limpa, essa daqui, ó, em que nessa tipo de instalação ele instala apenas o Windows, ou seja, os arquivos, as configurações e os aplicativos não são movidos para dentro do Windows com essa opção, e ela é uma tipo de instalação enxuta, ou seja, uma instalação do zero. Outro tipo de instalação é a instalação de forma de migração, em que você, utilizando ali a janela do assistente de adição de funções e recursos, você consegue ali migrar serviços de um servidor para outro servidor, para outra versão do Windows 7 em outro servidor. E também existem outros 2 tipos de instalação, que é a conversão de licença, que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui nessa conversão de licença você consegue trocar a edição do servidor sem fazer a instalação limpa desse sistema operacional no servidor. Então, por exemplo, você está na versão ali standard, você utiliza esse comando aqui, ó, dism/online get current edition, que ele mostra a versão que tem, e você utiliza então esse comando aqui, dims/online set edition, e você então define a versão para a qual você deseja, a versão de edição para a qual você deseja que esse Windows 7 ele tenha. Então você consegue no modelo de conversão de licença trocar as versões de edição do Windows 7 uma para a outra, sem a necessidade de fazer a instalação do zero do Windows 7 nesse servidor. Outro tipo de modelo de instalação é a instalação por meio de upgrade, de atualização, que ela é a que geralmente dá mais problemas quando você vai fazer a instalação do Windows 7, ou seja, essa atualização para o Windows 7 em 2016 em uma rede, em que eu vou abordar daqui a pouco quais são os tópicos que você deve levar em consideração antes de fazer essa instalação por meio de atualização, que eu vou abordar ali, que você tem que verificar a questão de compatibilidade de hardware, espaço em disco, e entre outras informações. Então vamos lá, começando primeiro a falar sobre a instalação limpa. Como eu expliquei anteriormente, essa é a maneira mais simples. É aquela maneira em que você vai colocar a mídia de instalação do Windows 7 em 2016, como tem nessa tela aqui. Vai definir qual é o idioma que você quer nesse sistema operacional que você está instalando no Windows 7 em 2016. E então vai definir a questão também de qual é o método de entrada que vai ter no teclado. Se vai ser utilizando o PTBR, que é o português aqui no Brasil, ou então outro específico. Depois disso você vai definir ali qual é o tipo de instalação que você quer, como eu abordei anteriormente, em que você pode ter a versão com interface gráfica e a versão sem interface gráfica, que a versão com interface gráfica é a GUI e a sem interface gráfica é a com a opção 7 Core. E nesse tipo de instalação aqui, só basta, como eu falei, colocar a unidade de DVD, definir ali a questão de idioma, teclado, e então definir o tipo de instalação e clicar em avançar, e então é instalado o sistema operacional no servidor. Outro tipo de forma de você instalar o Windows 7 em 2016 em um servidor é por meio de migração. Essa forma de migração aqui ela é a mais recomendada quando você deseja mover os dados e a carga de trabalho existente de um servidor em uma versão mais antiga para uma versão mais recente do Windows 7 em uma rede, e ela é muito mais utilizada do que a forma utilizando de atualização upgrade, que é que você vai ver daqui à frente. Então, quando você deseja fazer isso, você pode utilizar ali a configuração de ferramentas de migração do Windows 7, que ela é encontrada dentro da janela de assistente de adições
de funções e recursos. Então se eu acessar aqui o servidor, clicar em gerenciar, adicionar funções e recursos, clicar em próximo, próximo e vier aqui em recursos, dentro dessa janela, você observa que bem aqui tem a questão das ferramentas de migração do Windows 7. Então, instalando esse recurso, você consegue então migrar funções e recursos de uma versão mais antiga para uma versão mais recente no servidor. Outra forma de você instalar o Windows 7, como eu falei anteriormente, outro modelo de instalação, é a questão de conversão de licença. Então, por exemplo, imagina ali que você tem uma versão, que nesse exemplo aqui tem a versão standard, e você deseja então trocar essa versão standard para uma versão data center. Então você pode ali no servidor rodar esse comando aqui, ó, diz sm/online git correction edition, que ele vai definir ali, verificar qual edição está instalada no servidor, e então você vai utilizar esse comando aqui, ó, jeans/online git text edition, em que ele vai dizer qual é a edição que você pode converter baseado naquela edição que você tem. Então ele mostra aqui que eu tenho uma versão standard e então eu posso converter essa edição para data center. E por fim, depois de ele mostrar qual é a edição que você pode converter, você utiliza o comando então agora de conversão, que é esse terceiro comando aqui. Aqui nesse terceiro comando você vai usar o set-edition, vai definir qual é a edição que você quer do Windows 7, para que ele converta, nesse caso aqui está a 7 Data Center, que é aquele definido no passo 2, que é a qual ele pode ser convertida, e então vai definir ali a questão dentro do produto key, a chave de licença, e feito isso o servidor ele vai ser inicializado aqui, ó, e assim que ele voltar ele já vem nessa edição no qual você definiu. Vale lembrar alguns tópicos em relação a conversões de licença, é que se você optar utilizar a conversão de licença para fazer a troca de edições ali do Windows 7 em 2016, aqui são algumas considerações importantes, em que só é possível converter uma edição específica da edição para outra edição da mesma versão em única etapa, ou seja, você só consegue converter de uma edição para outra utilizando o mesmo sistema operacional na mesma versão. E a questão também aqui as conversões possíveis no Windows 7 em 2016 aqui da Windows 7 em 2016 Standard Varejo para o Windows 7 em 2016 Data Center Varejo. Também você consegue converter do Windows 7 em 2016 Accent Varejo para o Windows 7 em 2016 Standard Varejo, e também consegue converter utilizando da versão de avaliação do Windows 7 em 2016 Standard para o Windows 7 em 2016 Standard Comercial ou Data Center Comercial. E a última conversão possível da versão de avaliação do Windows 7 2016 Data Center para o Windows 7 2016 Data Center Varejo. E o último modelo de instalação do Windows 7 2016 é a forma de atualização upgrade, em que se você optar por fazer a instalação, ou seja, a atualização do Windows 7 2016 de uma versão antiga para uma versão recente, por exemplo, da versão 2012 para 2016, utilizando esse modelo de instalação por forma de atualização, que é aquela que você encontra quando você coloca a mídia de instalação do Windows 7 em 2016, nesse caso essa primeira aqui. Nesse tipo de instalação ele mantém o mesmo hardware e todas as funções do servidor, ou seja, é apenas atualizado a versão de sistema operacional, mas ela é a forma mais complicada, uma vez que ela pode causar alguns tipos de problemas e pode acabar sendo a forma de instalação, ou seja, de atualização do Windows 7 2016, que pode demorar mais tempo. Existe uma tabela de referência, em que nessa tabela de referência ele mostra qual é a versão que você consegue atualizar. Então, por exemplo, ele mostra que se você estiver utilizando a versão Windows 7 em 2012 Standard, você consegue atualizar dessa forma aqui, por meio de atualização, para o Windows 7 em 2016 Standard ou Data Center. Se você estiver utilizando a versão 2012 Data Center, você consegue atualizar para a versão 2016 Data Center, da 2012 R2 Standard para a versão 2016 Standard ou Data Center, e também outras aqui que você consegue ver nesse slide. Eu não vou abordar um a um, porque senão vai levar bastante tempo. Vale lembrar que se você optar
por atualizar o servidor, então fazer a instalação do Windows 7 2016 por essa forma. Você tem que levar em consideração algumas informações, como por exemplo, verificar antes de fazer essa atualização se o hardware do servidor é compatível com essa atualização, ou seja, do sistema operacional que você vai pôr. Então, por exemplo, se você tem ali o Windows 7 2012 e vai colocar o Windows 7 2016 e vai atualizar dessa forma, por meio de atualização, tu tem que verificar se o servidor ele tem o hardware compatível para que receba a instalação do Windows 7 2016, uma vez que ele está com o Windows 7 2012 ali instalado nele. Outra questão que você tem que verificar é a questão do espaço em disco. Então, verificar a compatibilidade de hardware, verificar então se o servidor ele tem espaço em disco para que receba essa atualização. Também verificar se existe algum software assinado. Também verificar a funcionalidade do servidor, se ele está funcionando de forma correta, não está com nenhum problema no hardware, para que no momento da atualização esse servidor ele não reinicie, então ocasiona algum tipo de problema. Como também uma boa recomendação é fazer um backup completo antes de fazer essa atualização para uma versão mais nova, para que se ocorra algum problema você tenha esse backup e consiga fazer uma restauração. E também algumas coisas importantes é desativar o software de proteção de antivírus, uma vez que às vezes com esse software instalado de proteção de antivírus no servidor, na hora da atualização acaba tendo algum tipo de problema e impede-se a atualização e pode ocasionar algumas dores de cabeça adicional. E outra recomendação é você desconectar o dispositivo de no break. Então vamos lá. Nessa aula aqui você aprendeu quais são os tipos de instalação do Windows 7 em 2016, quais são os pré-requisitos, eu disse que os pré-requisitos que você tem que ter de memória 512 numa opção de instalação 7 Core 2 GB em uma opção com interface gráfica. Aprendeu também que em relação ao disco rígido tem que ter no mínimo 32 GB para receber a instalação do Windows 7 em 2016 e o processador tem que ser 1.4 GHz com arquitetura 64 bits. Aprendeu também nessa aula quais são os tipos de instalação do Windows 7 2016, em que eu abordei que os tipos de instalação do Windows 7 2016 ele pode ser de diferentes maneiras. Você pode instalar através de mídia óptica, unidade DVD, USB, ISO, compartilhamento de rede, System Ascent, Virtual Machine Manager, WDS. E também você aprendeu nessa aula quais são os modelos de instalação. Então, ou seja, eu mostrei que o Windows 7 2016 ele pode ser instalado desde uma forma limpa, que é a forma mais tradicional, em que tu põe a mídia de instalação, mais uma vez, e define ali qual é o idioma que ele vai ter e qual é o tipo de instalação que vai ter no servidor, se é com interface gráfica ou sem. E também você aprendeu como você fazer a instalação do Windows 7 2016 por forma de migração, em que utiliza ali a janela de assistente de adições de recursos, utilizando a ferramenta de migração do Windows 7 2016 e a forma de conversão de licença, que tu roda um comando ali no Windows PowerShell, que é esse comando aqui em que primeiro ele verifica a edição, o segundo comando, que é esse aqui, ele verifica para qual edição ela pode ser convertida, dependendo da edição que você tenha, e o terceiro comando em que ele consegue fazer a conversão da edição para qual você deseja. E o último modelo de instalação que você aprendeu foi a instalação por meio de atualização, ou seja, a atualização utilizando o upgrade, que é aquela que coloca a mídia de instalação do Windows 7 no servidor e você, ao invés de fazer uma instalação de forma limpa, você consegue fazer ali uma atualização, que é essa primeira aqui, perdão. Então, nessa aula você aprendeu também as questões das versões do Windows 7 2016, em que eu mostrei aqui no Windows 7 2016 tem 3 versões, que é a versão Data Center, Standard e Essential, e dependendo da versão na qual você vai instalar, ele pode ter ou não algumas funções no servidor. Então é isso, na próxima aula eu vou mostrar como é que você vai preparar o ambiente para que você consiga fazer a instalação do Windows 7 2016, e na aula posterior eu vou mostrar como é que você faz a instalação do Windows 7 2016 de forma prática em um servidor. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que essa lição possa ter ajudado, ter trazido algo de novo para você. E lembro
que essas 414 videoaulas do curso gratuito de Windows Server 2016 e Active Director são aulas de demonstração dessa nossa formação completa, e as 414 aulas correspondem a menos de 10% do conteúdo completo que tem na Universidade do Windows Server. Essa é a universidade para tornar você um administrador profissional de servidores com Windows Server e Active Directory. Ela vai do absoluto zero até o profissional, inclui planejamento, que é a teoria necessária, instalação e administração, e aí aborda os principais assuntos relacionados ao Windows Server e Active Directory, tais como instalação do AD, configuração, criação de usuários, grupos, servidor de arquivo, servidor de impressão, DNS, DHCP, GPO, segurança, criação de servidores virtuais, máquinas virtuais com Hyper-V e muito mais. É uma infinidade de conteúdo e você pode ver todos os detalhes aqui nesse endereço que eu deixei bem destacado para você. Vale a pena dar uma olhada, que é realmente uma formação completa, prática e em permanente atualização, pois toda semana eu adiciono novas aulas. Aqui no nosso canal do YouTube também tem já mais de 1.100 videoaulas e toda semana eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre diversos assuntos relacionados à informática. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para receber aviso sempre que uma nova aula for publicada. E vou pedir uma ajuda para você, se você, acabei de falar, mas vou repetir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Tem um botão inscrever-se aí abaixo do vídeo, ativa o sininho para receber os avisos de novos vídeos. Se tiver dúvida, crítica, comentários, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo. Sempre dentro do possível eu respondo a todos os comentários publicados aqui no canal. E me ajude a divulgar esse conteúdo. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o endereço do vídeo, o endereço das playlists, através do WhatsApp, nos grupos que vocês participam, através da rede social de vocês, enfim, compartilhando o link, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais conteúdo eu trago aqui para vocês. Valeu e muito obrigado por me acompanhar até aqui.